Com a nossa rota pronta, agora a gente vai para a criação da próxima peça que vai compor a nossa aplicação aqui, que vai ser o controller, beleza? Então eu vou começar criando um arquivo chamado auth.js, certo? Numa arquitetura MVC, eu trabalharia com 3 camadas, que seria Model, View e Controller. Então eu vou até deixar uma imagem aqui preparada para explicar. Onde a View ela seria a nossa parte de interface aqui, onde vai ficar o front-end da nossa aplicação. O Model seria a nossa classe responsável pela manipulação do banco de dados. E o Controller ele seria como se fosse o cara que vai interceptar, né, e vai fazer a ponte entre o View e o Controller, ou entre a View e o Models, beleza? Mas aqui a gente não vai seguir à risca esse cara aqui não, tá? É como se na nossa aplicação a nossa View fosse os routers, beleza? Porque a gente não vai ter a parte de front-end aqui na API. Então a nossa view vai ser os routers, o controle ele vai ser uma ponte entre o router e uma outra camada que a gente vai chamar aqui, que não vai ser a model por enquanto, eu vou chamar ela de service, e essa service vai ter vai ficar as nossas regras de negócio, e provavelmente mais para frente eu terei uma outra camada que aí sim eu vou encaixar o models, beleza? Vamos voltar para o nosso arquivo então e vamos começar a construir esse controller. Então eu vou começar criando aqui uma função e eu vou sempre adotar o padrão de error function, beleza? Então eu vou chamar ele de authenticate, certo? Que vai ser a função responsável por fazer a nossa autenticação. E eu vou fazer o seguinte: ele também vai ter que receber como parâmetro o rec e o res, certo? E aqui dentro dele, por enquanto, eu vou fazer o seguinte: eu vou só dar um res ponto status. Eu vou replicar o que está aqui, ó. Vou pegar esse cara aqui e vou colocar aqui. Por enquanto a gente só está replicando o que a gente está fazendo aqui, tá? Para eu exportar, eu vou exportar um pouquinho diferente agora, tá? Aqui eu usei o export default porque eu só vou exportar um módulo. Então quando você vai exportar apenas um objeto, na verdade, você pode usar o export default, e esse export default você só pode utilizar ele uma vez por módulo, certo? Aqui a gente vai, nos nossos controllers, pode ser que a gente precise exportar mais que um objeto, então a gente não consegue utilizar o export default. A gente vai ter que usar o export e passar uma lista para ele aqui. Então a gente vai exportar esse cara aqui, ó. Então se a gente criar mais funções aqui, a gente consegue através desse export passar aqui as listas de funções, beleza? Então criado o nosso controller, eu vou vir aqui e vou utilizar esse controle. Eu vou vir fazer o seguinte: vou dar um import, e muda também um pouquinho na hora do import, né? Quando eu uso o export default, eu vou importar esse módulo que foi exportado dessa forma. Eu poderia simplesmente fazer aqui, colocar um nome aqui, tipo por exemplo com o nosso nome, né, authenticate, e fazer assim, ó. Beleza? Mas vocês vão ver que vai dar erro e a gente vai ver a mensagem de erro que vai dar. Ó, authenticate, aqui eu tô falando control auth does not provide an export named default. Ou seja, como eu não exportei utilizando o default, eu não consigo fazer a importação dessa forma. E ele espera que tenha mais de um objeto. Para isso, então a gente pode fazer da seguinte forma: a gente usa a desestruturação, que é o destruct. Então eu vou pegar desse módulo aqui o objeto aqui que está sendo exportado, chamado authenticate, beleza? Se eu tivesse outro objeto lá sendo exportado, eu poderia colocar aqui a lista também. Agora eu acho que não vai ocorrer mais o erro. Show de bola, já está funcionando aqui, né? Aí a gente vai agora passar essa responsabilidade de fazer
a manipulação dos nossos dados, por enquanto, para o controller. Então a gente só faz o seguinte, a gente pega, ops, beleza? Agora vamos ver se a aplicação continua funcionando, tá? Vamos aqui para... Bom, não correu nenhum erro, mas não mudou nada aqui. Vamos só para a gente evidenciar bem isso, vamos colocar, mudar a mensagem aqui. Vamos colocar controller. Beleza? Então agora a gente criou o nosso primeiro controller, certo? E a gente vai começar a trabalhar agora no tratamento manipular os nossos dados aqui no controle. Então fica assim, a rota vai ficar responsável só por fazer, deixar cadastrado as nossas rotas, e ela vai servir como uma view na nossa arquitetura, e o controller ele vai intermediar a rota e mais uma camada que a gente vai criar, e ele vai fazer algumas manipulações antes de enviar para essa terceira camada.